Reserva da quarta parte no inventário. Concorrência entre cônjuge e descendentes. Esse é o tópico do vídeo de hoje, num cenário um pouco diferente. Na casa do meu chuchu, que não gosta que eu fale pra lá, porque ela acha que eu tô falando fora da gravação. Eu vou editar essa parte, porque eu gaguejei. Tá tudo certo, o que foi? Amor, deixa eu falar com você, depois eu recorto, tá tudo certo. Reserva da quarta parte. Cônjuge e herdeiros. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, só para vocês conseguirem acompanhar. Código Civil, artigo 1832. Vamos tratar especificamente desse artigo, tá bom? Olha lá. Em concorrência com os descendentes. Então, esse enunciado ele fala da concorrência do cônjuge com os descendentes. Cuidado, porque existem regras específicas quando a concorrência se dá com outros herdeiros, com outra classe de herdeiros. Em concorrência com os descendentes, 1829, inciso 1, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Ponto. Não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. É muita informação, eu sei. Vamos por parte. Qual é a regra geral da partilha dentro de um inventário? Os herdeiros concorrem por cabeça e em partes iguais. Então, se eu tenho, visualiza na sua cabeça. Amor, posso dar o exemplo da gente? Eu sou casado com Beatriz. Nós temos um filho. Se eu vier a falecer, ela e a nossa filha são nossas herdeiras. Um patrimônio a ser dividido, portanto, entre duas pessoas de forma totalmente igualitária. 50% para ela, 50% para minha filha. Tá bom? Agora, olha que interessante. Deixa eu voltar aqui para focar bem em mim. Se nós tivermos duas filhas, 3 herdeiros, 1/3 para ela, 1/3 para minha filha, 1/3 para minha outra filha. Se nós tivermos 3 filhos, 4 herdeiros, 25% para ela, 1/4, e 25% para cada uma das minhas filhas. E se nós tivermos 4 filhos? Se eu vier a morrer, seriam nossos 4 filhos e a Beatriz, 5 herdeiros. Será que a herança seria dividida em 5 partes? Pois é. É aí que entra a questão da reserva da quarta parte. O cônjuge na concorrência com descendentes, desde que sejam descendentes comuns, tem direito por lei, porque assim quis o legislador, a reserva da quarta parte, ou seja, a reserva de pelo menos 25% da herança. Vou voltar aqui na tela para vocês. Olha que interessante. Em concorrência com os descendentes, cabe ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Essa é a regra. Lembra? Se eu faleço, deixo Beatriz e um filho, cada um herda 50%, partes iguais. Só que olha que interessante. Não podendo a sua cota, a cota do cônjuge sobrevivente, ser inferior à quarta parte da herança, se for, tem uma condicionante aqui, nem sempre é, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Nesse caso, nesse meu exemplo, os nossos 4 filhos são filhos comuns, tanto a mim quanto dela. Então, neste nosso exemplo, Beatriz tem direito de receber pelo menos 25% da herança. Agora, olha que interessante, que é uma situação, inclusive, muito comum do dia a dia. As chamadas relações familiares reconstituídas ou famílias losango, né? Que, por exemplo, eu tenho um casamento que já terminou, mas que desse casamento eu tive uma filha. Eu encontrei a Beatriz, que já foi também casada e teve uma filha desse outro relacionamento. Perceba, somos uma família, marido, mulher e 2 filhos. Mas esses filhos não são comuns a gente. É um filho específico meu e uma filha específica da Beatriz.
Se hoje eu vier a falecer, tanto a Beatriz quanto o meu filho têm direitos sucessórios. Só que pelo fato do meu filho não ser descendente de Beatriz, essa regra acaba mudando um pouquinho, porque não haveria a reserva da quarta parte. Então, se nós pegássemos, por exemplo, aqui essa regra geralmente vale para acima de 4, tá? Porque a divisão ela tem que ser feita para dar menos do que 25%. Então, se eu tivesse vindo para esse relacionamento, trazendo, por exemplo, 4 filhos, Beatriz não é ascendente desses meus filhos. Logo, a herança ela é repartida em 5, exatamente. Ela não tem direito à reserva da quarta parte, porque ela não é ascendente dos meus filhos. Só haverá reserva quando ela for ascendente dos descendentes com que ela tiver concorrendo. Tá bom? Isso é super importante até para você não errar no cálculo do formal de partilha. Quando você for fazer um inventário judicial ou extrajudicial, você não efetivar a partilha de forma errada, equivocada, prejudicando os direitos do seu cliente e, consequentemente, prejudicando os teus honorários. Porque a redução do quião hereditário do teu cliente gera a redução dos seus honorários proporcionalmente. Tá bom? Então, cuidado em relação a isso. Vou encerrar a gravação neste momento. Um beijo para vocês, um beijo para minha participante especial e até a próxima.